Angola foi o país escolhido pelo chefe do governo são-tomense, Patrício Trovoada, para iniciar a sua primeira visita de trabalho ao exterior no quadro dos expedientes do governo para o reforço das relações de cooperação com outros países. O primeiro-ministro desembarcou esta terça-feira no aeroporto 4 de fevereiro em Luanda, onde era esperado com honras militares. O chefe do Executivo são-tomense foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores de Angola, Jorge Chicota, com o qual manteve uma curta conversa na sala VIP do Aeroporto Internacional de Angola, perante olhares atentos do embaixador de São Tomé e Príncipe em Angola, Damião Vaz de Almeida, e demais individualidades angolanas e membros da delegação são-tomense. Deixou o aeroporto e seguiu para o Hotel Epic Sana, no bairro Kinaxixe, em Luanda, onde se hospedou. Tempo apenas para instalar-se e logo começou encontros de trabalho com diversas individualidades. Patrício Trovoada recebeu o vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, o embaixador de Israel e vários empresários, sobretudo angolanos. A noite de terça-feira ficou marcada com encontros e no dia seguinte começou com a visita do chefe do governo são-tomense à Praça da República, na cidade alta de Luanda, onde está instalado o mausoléu Dr. Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola. Patrício Trovoada depositou uma coroa de flores no sarcófago do Dr. Agostinho Neto. E depois iniciou uma visita guiada ao memorial, onde guarda a história e memória do primeiro presidente angolano. Aqui temos o nosso Museu Agostinho Neto. O desenvolvimento da nossa educação e do próprio país, também com a avanço da tecnologia, a produção, tanto em várias línguas, a questão em francês, é dentro na primeira pessoa. Temos também aqui uma imagem à direita, o Agostinho Neto, está uma cronologia da vida. O Agostinho Neto. Mais importantes do discurso. Nós temos o discurso na sua íntegra no andar superior, no nosso hall de circulação. Com outros componentes da obra, aqui a ela. Isto parece uma coisa já próxima do andar. Alguns é chamado de a chegada patriótica ou a chegada triunfal do presidente Agostinho Neto a Angola, no dia 4 de 1975. Portanto, independência de Portugal, isto é o interior do também da segunda. Portanto, esta é a primeira fase da nossa exposição. Nós estamos aqui a virar. Tendo passado a pente fino o edifício, o chefe do governo assistiu a um vídeo que descreve a história da construção do mausoléu Dr. Agostinho Neto, que começou na década de 80 e, devido a vários fatores, só ficou concluído em 2011. O nosso Estado democrático
Dr. António Agostinho Neto. No final, Patrício Trovoada deixou o seu testemunho no livro de honra do mausoléu para depois tecer considerações ao homem que marca a história política angolana e, por conseguinte, africana. Políticos do tempo do presidente Neto continuam a ser uma fonte de inspiração para nós. Tinham ideais, tinham princípios, tinham coragem, e esses valores têm que continuar. Os desafios hoje são outros. Felizmente somos livres e independentes, mas temos outros desafios, nomeadamente trabalhar para o bem-estar dos nossos povos. Eu creio que esse memorial é uma passagem obrigatória para qualquer político africano. É como as vacinas, de vez em quando temos que receber mais uma dose para estarmos sãos, concentrados na nossa missão de servir o povo. E eu quero dizer que o presidente Neto é bastante atual. O que importa é o bem do povo, a sua poesia, tudo que está aqui, de facto, não retrata o passado só. Retrata o passado, é uma fonte de inspiração para o presente e para o futuro. E eu quero dizer que ao sair daí, saímos com o sentimento que temos que, enfim, continuar a honrar a memória do presidente Neto nos nossos atos de todos os dias. Depois de tecer estas considerações ao herói angolano, Dr. Agostinho Neto, o primeiro-ministro, sempre acompanhado pelo ministro de Relações Exteriores de Angola, Jorge Chicote, foi convidado a visitar o Museu Nacional da História Militar Angolana. A antiga fortaleza conserva meios e equipamentos militares que marcaram várias batalhas travadas pelo povo angolano no período antes e pós-colonial. Inaugurado em 1938, o Museu da História Militar Angolana acolhe a maior bandeira de Angola e de África, com 40 quilos, 18 metros de comprimento e 12 de largura, e é suportado por um mastro de 75 metros de altura e pesa 20 toneladas. São precisos 32 homens, ou seja, um pelotão, para hastear a maior bandeira de Angola, que suporta vento até 200 km por hora. Informações passadas ao chefe do governo são tomense no decorrer da sua visita ao Museu Militar de Angola. 18 de comprimento. Para ser içada tem que ser um pelotão de 30 homens de transporte de dentro para fora. Temos aqui uma obra já restaurada. Temos o portão estrela, que simboliza, é o símbolo do progresso. Aí tem o escudo da República da Norte de Ruanda, chamado Batalha de Fangon. Esses meios todos. Está aí apanhado francês, aquele carro de assalto verde do fabrico soviético. Tinha chocado com o carro das tropas do Zaire, que vinham apoiar aquele soviético. O condutor desse veículo ainda vive. Estamos a procurar localizar. Carros de pronto-socorro da portuguesa tinha levantado voo para bombardear manifestantes pacíficos. Aquilo que nós agora comemoramos as fronteiras nacionais. Até em Espanha existe uma rua chamada Zingamba.
é o quadro, nessa Museu do Mês, estamos a comemorar 40 anos do Acordo do Arbor e, mensalmente, destacamos as duas atividades. E agora, na FAM, em 1575, aliás, quando Paulo Dias de Novaes, o primeiro governador de Angola, o santo de Santo Padroeiro com o nome de São Miguel de Arcanjo, para desse sítio, como santo de um ano depois, veio depositar este santo neste local. A partir daquela data, a fortaleza que era conhecida por Fortaleza São Paulo, da Associação de São Paulo de Luanda, passou para a Fortaleza de Amsterdão e depois de 1649 em diante é Fortaleza de São Miguel de Arcanjo, por causa desse santo. Meu ministro, está abençoado, não soprar, pode entrar aqui. Tudo isso já é produto da paz. A fonte do Isaías em 1482. 6 anos e tinha sido no Ambrejo, no Dembo. Este é o explorador Henrique de Carvalho, das Lundas. Agora foram divididas em duas províncias, Lunda Norte e Lunda Sul. Político, administrativo, com, aliás, da segunda coligação, de 1735 e 56. A coligação era a junção de vários povos que tinham como objetivo lutar contra a ideia para desintegrar a coligação. Dispensou em trâmite. No fim da audiência, ela levantou-se, despediu-se, estava saindo. O governador disse: olha, estás a sair, estás a deixar a tua escrava, você é minha guarda-costas. Eu ofereço a ti, porque eu não me sento 2 vezes na mesma cadeira. Depois para caminho. Aqui no tempo depois da conferência os meios que discutiram, depois do regresso saem. E o funeral? Apartheid racial na África do Sul terminou, porque para mim a minha teoria é que existe apartheid. A história diz que o primeiro foi o Machado, 12 bilhões, ou seja, 2 bilhões de escudos portugueses. Ali, essa semana, o presidente da sua onde antes de sair assinou o livro de honra. Patrícia Trovoada deixou o museu e seguiu para o Palácio Presidencial para o encontro com o chefe de Estado angolano José Eduardo dos Santos, sendo este o ponto alto da sua visita de 24 horas a Angola. Foi recebido com honras militares e fez revista às tropas em parada.
Obrigado, isso. Em seguida, o chefe de governo santomense e chefe de Estado angolano deslocaram-se para a sala de conferência para o discurso. Senhor Primeiro-Ministro da República de São Tomé e Príncipe, excelentíssimos membros das delegações angolana e são tomense, minhas senhoras e meus senhores, é com prazer que lhe dou as boas-vindas, Senhor Primeiro-Ministro e a sua delegação, nessa visita a Angola, nos primeiros dias do ano novo, que espero que seja auspicioso a nível pessoal e lhe proporcione muitos êxitos na governação do seu país. Não é esta a primeira vez que nos visita na sua qualidade de Primeiro-Ministro, mas mesmo assim agradeço-lhe por ter escolhido Angola para a sua primeira visita ao exterior depois de ter voltado a ser recentemente eleito para essas elevadas funções. As relações entre os nossos dois países são excelentes e dispensam quaisquer comentários, porque assentam em laços sólidos de amizade, consanguinidade e solidariedade, nunca desmentidos ao longo da nossa secular história comum. É, pois, com o habitual espírito fraterno que o acolhemos nesta sua breve visita de trabalho entre nós, onde pode contar sempre com a simpatia e a hospitalidade de todo o povo angolano. É importante mantermos a regularidade dos nossos encontros, porque eles permitem-nos passar em revista o estado da nossa cooperação, em especial num ano que se afigura difícil pela queda vertiginosa dos preços de petróleo no mercado internacional. Podemos assim atualizar informações sobre problemas e desafios que nos esperam, tanto a nível bilateral como a nível das regiões geopolíticas que partilhamos, concretamente na África Central, no seio dos países africanos de língua portuguesa, PALOP, e da Comissão do Golfo da Guiné. Ao nível bilateral, pretendemos dar continuidade aos programas de cooperação já existentes e estamos abertos e disponíveis para quaisquer adendas que possam ser feitas, desde que sejam do interesse de ambos os países. A nível multilateral, é importante continuarmos a concertar posições que conduzam ao fim dos conflitos ainda existentes
na nossa região e que nos permitam realizar um combate sem tréguas à imigração ilegal, à pirataria marítima, ao tráfico ilícito de pessoas e bens, ao terrorismo e aos crimes transnacionais em geral. Só deste modo, a paz e a estabilidade económica, arduamente conquistadas nos nossos próprios países, poderão ser consolidadas, permitindo o alargamento harmonioso da nossa cooperação, com vista ao desenvolvimento sustentável, ao progresso e ao bem-estar dos nossos povos. Senhor Primeiro-Ministro, minhas senhoras e meus senhores, eu desejo a todos uma agradável estadia no nosso país e estou certo que a visita de Vossa Excelência ajudará a estreitar ainda mais os laços que nos ligam. Bem-aja e bem-vindo mais uma vez. Obrigado. A Sua Excelência, Senhor Presidente da República de Angola, Sua Excelência, Senhores Ministros da República de Angola, Sua Excelência, Senhores Ministros da República de São Tomé e Príncipe, Senhores Embaixadores de Angola em São Tomé e Príncipe e Senhor Embaixador de São Tomé e Príncipe em Angola, Senhores Conselheiros, Assessores, minhas senhoras, meus senhores, caros presentes, em meu nome próprio e em nome da delegação que me acompanha, eu gostaria, antes de mais, de agradecer pela atenção que temos sido objeto desde a nossa chegada a Luanda. Senhor Presidente, queria também, em nome próprio da minha delegação e do povo santomense, agradecer a si, pessoalmente, ao governo de Angola e ao povo angolano pela solidariedade permanente que tem demonstrado para com o povo santomense, qualquer que sejam as circunstâncias e os governos. O meu governo escolheu para efetuar a nossa primeira visita oficial ao estrangeiro, à República de Angola, porque reconhecemos o seu empenho pessoal e do governo angolano na busca permanente da estabilidade política em São Tomé e Príncipe e da melhoria do diálogo político em São Tomé e Príncipe. Essa sua atitude constante em prol da estabilidade e da democracia hoje encontra em São Tomé e Príncipe um governo recentemente eleito com uma maioria absoluta que poderá, após longos anos de instabilidade, criar as bases de uma estabilidade política tão desejada. Senhor Presidente, a Sua Excelência tem vindo sempre a insistir, quer para Angola, quer para o continente africano, da necessidade imperiosa de estabilidade política. Nós acreditamos que a estabilidade política é de facto indispensável, mas nós precisamos também e sobretudo de demonstrar resultados na luta que travamos para o bem-estar dos nossos povos, para a melhoria da governação e para também a melhoria das relações entre os Estados componentes
da nossa sub-região. É nesse sentido que estamos cá hoje, convencidos de que a República de Angola e a República Democrática de São Tomé e Príncipe, pertencendo ao mesmo espaço geográfico, partilhando uma história comum, nós somos de facto capazes de construir uma matriz de relações económicas, culturais, comerciais, que irá favorecer o bem-estar dos nossos povos. Pertencemos a uma sub-região que conhece alguns conflitos. O Sr. Presidente da República de Angola pode contar com a solidariedade político-diplomática de São Tomé e Príncipe naquilo que tem sido os esforços de Angola para a conquista da paz, quer na região dos Grandes Lagos, quer a nível da África Central. Gostaríamos de aproveitar para felicitar a República de Angola pela sua eleição no Conselho de Segurança. Nós pensamos que Angola é uma voz autorizada, que deu provas suficientes da sua capacidade e experiência na resolução pacífica dos conflitos. Senhor Presidente, estou convencido que as duas delegações, durante essa estadia e essa visita de trabalho, poderão aprofundar os laços de cooperação entre os nossos dois países, reativar os instrumentos jurídicos que já existem e inaugurar um novo ciclo de relações económicas baseada no pragmatismo, na necessidade de corresponder às expectativas dos nossos povos e na sabedoria que eu estou convencido que temos de alavancar essa nossa história comum, as nossas vantagens recíprocas, o nosso posicionamento na região a mais rica do continente africano, a nossa pertença a um espaço cultural e queremos mais económico da CPLP para o bem da nossa juventude, dos nossos empresários, da nossa sociedade civil e daqueles que ainda necessitam da nossa atenção e que, no caso particular de São Tomé e Príncipe, ainda conhecem índices de pobrezas que nós queremos, nos próximos tempos, conseguir e sabemos que conseguiremos atenuar. Sr. Presidente, mais uma vez, os nossos agradecimentos, mais uma vez o nosso reconhecimento, mais uma vez os votos de sucesso para Angola, para o seu governo, para o seu povo. O Sr. Presidente referiu a situação económica internacional, mas acreditamos que o povo angolano saberá, com sabedoria e com esforço e coragem que lhe é reconhecido, ultrapassar esses períodos difíceis que se avizinham. Muito obrigado mais uma vez. Depois dos discursos, José Eduardo dos Santos e Patrício Trovoada partiram para um encontro privado, enquanto as delegações ministeriais dos dois países reviam aspectos da cooperação entre São Tomé e Príncipe e Angola, a partir do qual foi produzido um comunicado. Como sabe,
Sua Excelência, Sr. Presidente da República de Angola e Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, Chefe de Governo de São Tomé e Príncipe, pronunciaram, cada um deles pronunciou um discurso que orientou as respectivas delegações ministeriais a se encontrarem para analisar o quadro de cooperação entre São Tomé e Príncipe e Angola. As negociações foram conduzidas pelos respectivos ministros das Relações Exteriores e dos Negócios Estrangeiros, ladeados por outros ministros, e nós cingimos nas orientações que foram transmitidas pelos respectivos chefes de executivos dos dois executivos, no sentido de criarmos as condições para continuarmos a desenvolver as relações de cooperação e de amizade que unem São Tomé e Príncipe e Angola. Durante as conversações nós passamos em revista os acordos que nós assinamos em diversas ocasiões. Fizemos um balanço de todo o percurso que fizemos até agora, sobretudo, mais particularmente, a partir de 2011, a altura em que São Tomé e Príncipe e Angola realizaram a 7ª Comissão Bilateral. E nós chegamos à conclusão que devemos marcar para muito breve a reunião da 8ª Comissão Bilateral para podermos avaliar de forma muito mais aprofundada todas as questões ligadas à cooperação bilateral e neste quadro, vermos o que fazer o mais rapidamente possível para darmos corpo aos compromissos que nós assumimos de forma mútua e de forma empenhada também. Quero dizer-vos que durante as conversações nós abordamos questões ligadas ao setor da administração interna, nomeadamente da polícia, e ficou acordado que no quadro de um programa de emergência deverá se deslocar brevemente a Luanda o Sr. Ministro da Administração Interna, acompanhando uma delegação para poder trabalhar com o seu homólogo angolano, no sentido de nós resolvermos algumas questões que consideramos ser bastante urgentes e pertinentes. Também a nível das finanças, não é? Avaliamos o acordo que o São Tomé e Príncipe e Angola assinaram no domínio das finanças e chegamos à conclusão que os dois ministros também devem trabalhar juntos com as respectivas equipas técnicas rapidamente para podermos dar cumprimento àquilo que assumimos mutuamente. Abordamos questões regionais, de caráter regional, abordamos também a situação em cada um dos países, naturalmente, e depois chegamos à conclusão que, apesar dos nossos países estarem a atravessar um momento de estabilidade, de paz, devemos continuar a fazer esforços comuns de coordenação, de troca de informações para que a paz e a estabilidade se mantenha em cada um dos países. Saudamos o papel que a República de Angola vem desempenhando a nível da Comissão Internacional dos Países dos Grandes Lagos, que é presidida por Angola, né? E nós saudamos esse papel importante que a Angola tem estado a desempenhar, sobretudo no sentido de se levar a paz para o leste da República Democrática do Congo. Vimos também a questão da República Centro-Africana, que é uma questão que preocupa todos os países da África Central, nomeadamente São Tomé e Príncipe e Angola, e nesse sentido saudamos o papel importante que o presidente Sassou Nguesso da República do Congo tem desempenhado no sentido de estabilizar a situação na República Centro-Africana. Portanto, grosso modo, é isto que nós abordamos. Também vimos que alguns outros aspectos ligados à nossa cooperação, nomeadamente a questão da legalização dos santomenses e outros aspectos, deverão ser abordados na 8ª Comissão Bilateral, que poderá ter lugar ainda em finais de fevereiro. Estamos a trabalhar nesse sentido.
Os encontros que acabou de dizer que poderá acontecer entre os ministros das Finanças e também da Administração Interna, já há uma data prevista. Relativamente às finanças, o que é que desvenda-se? Há alguma possibilidade de haver algum apoio financeiro ao país? Há essa possibilidade está presente e foi reafirmado, a parte angolana reafirmou essa disponibilidade, só que há alguns aspectos que têm a ver com o acordo que foi assinado, que devem ser vistos e, se possível, rapidamente ajustados, de modo a que se possa dar cumprimento ao que está estipulado. Esse apoio poderá ainda servir para apoiar o orçamento? Apoio ao orçamento. Depois dos encontros de trabalho, a delegação são-tomense foi convidada para o almoço oficial oferecido pelo presidente angolano José Eduardo dos Santos ao chefe do governo são-tomense, Patrício Trovada, e a sua comitiva.
De regresso ao hotel, o primeiro-ministro recebeu conjuntamente os cônsules honorários de São Tomé e Príncipe na província de Huambo, Benguela e Kwanza Sul. Antes de deixar o hotel, Patrício Trovoada deu uma entrevista exclusiva à Rádio Nacional de Angola. Esta é a primeira visita oficial que realiza para o exterior do seu país depois da sua investidura. Que sinal é que pretende passar? Um sinal óbvio, não é, que Angola é um país que está muito próximo de São Tomé e Príncipe. Angola tem um lugar particular, o estratégico, que é a África Central. Há um consenso acerca do desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, que esse desenvolvimento sustentado passa pela prestação de serviço a nível do Golfo da Guiné. Eu acredito que Angola é um parceiro bastante indicado para jogar um papel importante na elaboração e na implementação dessa estratégia. Sr. Primeiro-Ministro, durante um certo período falou-se de algum afastamento nessa relação que sempre foi próxima entre Angola e São Tomé e Príncipe. Nesse período, São Tomé e Príncipe se terá virado essencialmente para a Nigéria e para os Camarões. A sua presença aqui em Angola é um sinal de que Angola passa novamente a constituir uma prioridade para São Tomé? Eu acho que não foi bem assim. Sabe que São Tomé e Príncipe tinha um litígio a nível da fronteira marítima com a Nigéria. Esse litígio foi superado através de um tratado que nos liga, digamos assim, a Nigéria para 45 anos, numa cooperação que de facto foi uma resolução de conflito que nos obriga a estar juntos e estarmos próximos. Eu acho que foi uma boa solução em matéria de resolução de conflito, mas algumas pessoas tiveram a leitura de que se tratava, enfim, de uma aproximação em detrimento, talvez, de Angola. Não é o caso. O que eu considero é que há, de facto, um quadro de relacionamento com a Nigéria, que foi criado a partir desse conflito de fronteiras, e há um outro quadro com Angola, que tem também as suas potencialidades e que tem bastante interesse. Daí que a visão do nosso governo é bastante clara. Angola tem connosco uma proximidade. Angola tem connosco uma tradição. Angola tem potencialidades. Hoje, Angola, do ponto de vista econômico, já tem grupos que se viram para a internacionalização. Angola é um país estável. Angola é membro, como São Tomé e Príncipe, da CPLP e da CAC. Então faz todo o sentido de nós estabelecermos aí uma parceria. Sr. Primeiro-Ministro, fala-se, por exemplo, de um acordo financeiro que já foi assinado há algum tempo e que São Tomé, à luz desse acordo, pretende algum apoio de Angola para financiar o seu Orçamento Geral do Estado. Qual é o valor que, em princípio, São Tomé necessitaria ou que Angola deverá disponibilizar e que garantias leva daqui de Angola? Bom, existe um acordo que foi assinado que é de um valor de 40 milhões de dólares e que Angola já desembolsou 17 milhões. Por isso o acordo está em curso e as duas delegações estão a trabalhar e irão continuar a trabalhar no sentido da implementação completa desse acordo. Mas, tal como o presidente Zé Eduardo disse, nós sabemos também que a situação econômica mundial, nomeadamente ligada à questão do preço do petróleo, não está fácil, mas um mal às vezes vem para um bem. Eu creio que não devemos só olhar a nossa ocupação na perspectiva do apoio orçamental, devemos olhar para o potencial. Sabe, em termos de potencial, e não seria um potencial econômico, mas toda a gente sabe, por exemplo, que Angola tem sido excelente
um excelente fazedor de paz, por exemplo, não é? Isso passa a ser quase uma imagem de fabrico de Angola. Angola tem tido a capacidade de ajudar os países a fazerem a paz, a resolver os conflitos. São Tomé e Príncipe tem uma imagem de marca de ser um país que tem combatido o paludismo, não é? Que é outro problema que existe em África. Até a União Africana reconheceu essa capacidade de São Tomé e Príncipe. Daí que eu creio que temos de olhar para várias áreas. Temos que olhar para a agricultura, temos que olhar para a pesca, temos que olhar para o turismo, temos que olhar para as telecomunicações. Nós temos hoje a Unitel como segunda operadora em São Tomé e Príncipe. Por conseguinte, nós vamos continuar a cooperação nesse domínio que frisou, vamos alargar para outros campos, não é? E saímos de Luanda bastante otimista, não é? Como eu disse... Recebeu alguma garantia do Presidente Eduardo Santos? Recebi, como sempre, a garantia de que Angola vai continuar a estar ao lado de São Tomé e Príncipe. E eu transmiti ao Presidente Zé Eduardo dos Santos as nossas ideias acerca dos novos campos de cooperação económica e empresarial que estão abertos à participação de Angola, e eu acho que ele recebeu também essas propostas de uma maneira bastante positiva. Como é que avalia o investimento angolano em São Tomé e se não tem algum desinvestimento em função dessa queda do preço do barril de petróleo no mercado internacional? Não, sabe que nós no período 2010-2012, nomeadamente através da Sonangol, nós lançamos uma boa cooperação empresarial. Sabe que a nível do porto, a nível do aeroporto, as infraestruturas logísticas, as coisas conheceram um certo marcado passo, não é? Vamos relançar essas questões. Os outros investidores, nós temos a Unitel, que vai representar em 2014 e provavelmente em 2015 o maior investimento direto em São Tomé e Príncipe, e nós temos tido empresários angolanos que têm, arriscado a vir procurar o mercado santomense como mercado de destino do investimento. Aí nós pensamos que São Tomé e Príncipe deve fazer algumas melhorias, não é? No clima de negócio, na legislação, na clarificação de alguns procedimentos, e eu não creio que a crise afetará muito essa vontade e essa possibilidade de investimento. Nós temos que direcionar, nós temos que explicar melhor aos investidores angolanos que vêm, eu diria, de coração. Vêm primeiro de coração. E nós temos que explicar como é que podem acautelar-se a nível do risco e onde é que podem ganhar dinheiro. E quais são as áreas em que os angolanos poderão ganhar dinheiro em São Tomé e Príncipe? Eu penso que na agricultura. A agricultura, nós somos um país que, a nível da agricultura, tem um bom potencial. A pesca, que não tem sido explorada e que é hoje um aspecto que a Angola também está a desenvolver, e no turismo. São os três setores que eu acredito que o investidor angolano de médio porte pode ganhar dinheiro. Sr. Primeiro-Ministro, há uma outra questão que eu sei que dominou as conversas, tem a ver com a imigração, que é já uma preocupação dos dois países. Fala-se nessa altura de cerca de 5 mil são tomenses em situação ilegal em Angola. É verdade. Nós falamos da questão com as autoridades angolanas. É uma questão delicada. É preciso perceber que Angola tem atraído muita gente e muita gente porque o mundo está em dificuldade e Angola comparativamente está a se portar economicamente melhor. Mas é preciso termos consciência disso. Eu penso que as autoridades angolanas têm tratado a questão com bastante delicadeza, com respeito pelos cidadãos, mesmo se estão em situação irregular, mas são questões que têm de ser tratadas com alguma firmeza também. Haverá um repatriamento ou um processo de legalização desses são doentes? Nós evidentemente que a primeira opção é o repatriamento das pessoas que estão em situação irregular, mas nós combinamos estudar melhor a questão, porque existem pessoas que estão a trabalhar aqui em situação irregular, mas estão a trabalhar, daí que eu considero que elas trazem algum contributo também à economia angolana, senão estariam na situação de desemprego. Vamos estudar
caso a caso. O que é importante é o seguinte: Angola tem uma política nessa matéria que nós respeitamos e, enfim, corresponde aos interesses de Angola e às preocupações de Angola, mas nós notamos também uma preocupação em considerar, enfim, os pontos de vista também da diáspora santomense. E havendo boa vontade, eu penso que a Comissão Mista irá se reunir dentro de alguns meses, e o fundamental é a vontade política. E ela existe enfim, somos irmãos e entre irmãos nós devemos encontrar um meio termo. Uma última questão, Sr. Primeiro-Ministro, tem a ver com a segurança no Golfo da Guiné. Sim. A Angola e São Tomé fazem parte do Golfo da Guiné. Sim. Esta, de resto, é uma das preocupações manifestadas também já por outras potências, tanto a nível continental como mundial. Qual é, nesta altura, a grande preocupação para Angola e São Tomé relativamente ao Golfo da Guiné? Relativamente ao Golfo da Guiné, nossa preocupação é, evidentemente, a pirataria marítima e a proteção dos nossos recursos. Eu penso que devemos, nessa matéria, evoluir para uma mutualização dos esforços, não é? Como eu digo, cada país tem a sua posição geográfica no Golfo da Guiné, os seus meios. O que é preciso é que se entenda que tem que ser um esforço conjunto, quer dizer, não se pode carregar demasiado um país, toda a gente tem que participar. E há um ponto que é muito importante: nós é que temos que fazer a nossa polícia em nossa casa. Isso também é importante, e aí é que eu acredito que a organização do Golfo da Guiné a Comissão do Golfo da Guiné tem toda a sua razão de ser nesse domínio, não é? Poderemos cooperar com as outras forças da NATO, outros países, mas o que é preciso é que nós possamos assumir a nossa segurança, mutualizando também o esforço. A capacidade financeira é diferente país por país, mas tem que haver uma mutualização do esforço, porque há também uma mutualização dos riscos, e a ameaça é uma ameaça que atinge toda a gente. O Presidente Eduardo Santos tem contribuído imenso para a estabilidade em São Tomé e Príncipe. Aliás, o Primeiro-Ministro destacou isso. Acha que o Presidente Eduardo Santos tem desenvolvido um bom papel para a estabilidade e paz no continente africano no seu todo? Eu penso que o Presidente Eduardo Santos é um homem com uma grande experiência. Conseguiu gerir da melhor maneira a saída da crise angolana. Nós temos a esse respeito muito que aprender com o Presidente José Eduardo Santos. Eu penso que ele hoje ganhou uma estatura não só a nível do continente africano. Eu estava a dizer que Angola hoje é fazedor de paz. O Presidente José Eduardo também, do ponto de vista da modernização de Angola, enfim, aparece como um líder com bastante resultados. Eu costumo dizer também que é um presidente moderno, quer dizer, Angola, quando olhamos para Angola no aspecto cultural, na produção artística, etc., na cidade de Luanda, eu acho que o presidente é bastante jovem, atual e dinâmico. Depois desta entrevista à Rádio Nacional de Angola, o chefe do governo deixou o hotel e partiu para o aeroporto de regresso a casa. Estava assim concluída a visita de 24 horas do chefe do governo Angola, para já bastante frutífera, considerou o Patrício Trovada no balanço feito a bordo do Falcon 900, avião que transportou a delegação são-tomense. Então termina a visita a Angola. Que balanço é que faz desta sua primeira visita depois de assumir o cargo? O balanço é positivo. Eu penso que tivemos uma visita que nos permitiu trabalhar em várias frentes. Primeiro,
enfim, fazer uma avaliação daquilo que tem sido a cooperação entre os dois países. Nós vimos que desde 2011 não tem havido a comissão mista. Eu penso que este ano teremos ainda no primeiro semestre a comissão mista, a 8ª, salvo erro. Nós falamos também da agenda para o futuro, quais são as áreas em que nós devemos enfim, aprofundar a cooperação, nomeadamente no domínio econômico. Nós vimos também alguns assuntos pendentes que precisamos de resolver. Eu creio que encontramos uma grande abertura por parte das autoridades angolanas, por parte do presidente José Eduardo Santos, e estamos convencidos que essa visita foi necessária, essa visita foi importante e essa visita vai permitir nós, enfim, trazermos benefícios, quer para os angolanos, quer para os santomenses, nos próximos meses. Sr. Primeiro-Ministro, Angola poderá vir a ajudar o financiamento do OGE? Bem, sabe que houve um acordo assinado de 40 milhões de dólares. Esse acordo permitiu que Angola, em 2014, transferisse 17 milhões para o governo santomense, para o orçamento. Nós evidentemente falamos também dessa questão, porque enfim, havia necessidade de primeiro trocarmos algumas informações e enfim, discutirmos as modalidades como essa segunda tranche podia ser desembolsada. Mas o que é importante é que, embora a situação do preço do barril de petróleo, que vai levar a Angola a rever o seu orçamento, fazer um orçamento retificativo para 2015, notamos, quer nas conversações que eu tive com o Presidente da República, quer nas discussões a nível das duas delegações, que há bastante abertura por parte das autoridades angolanas para estudarmos quer a questão orçamental, quer projetos específicos de investimento, quer, enfim, ajudar São Tomé e Príncipe de várias formas, em vários setores, para que o país, que hoje tem as condições da estabilidade política, consiga também alguma estabilidade económica. Por isso, nós estamos bastante satisfeitos. As relações são excelentes. Eu confirmo que essas relações vão continuar a ser excelentes e têm margem para desenvolverem-se ainda mais. E logo para a semana, seguindo as orientações que saíram das nossas discussões e desse encontro com o Presidente, nós começaremos a trabalhar. A administração interna também vai merecer um apoio de Angola no quadro desta relação? Sim. O que se pretende em concreto em termos de... Sabe que existe um acordo de defesa e segurança, existe também um protocolo entre a Polícia Nacional de Angola e a Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe. As questões de segurança são questões importantes. De segurança e de polícia também, não é? Nós temos, de facto, que continuar a trabalhar de uma maneira ainda mais estreita com as autoridades angolanas nesse domínio. Há a questão, de facto, da segurança. Existem ameaças que são hoje ameaças globais, que nós temos que fazer face, e a cooperação é fundamental. Existe a questão da criminalidade transfronteiriça. Eu quero falar, por exemplo, do tráfico de droga, em que muitas vezes quer Angola, quer São Tomé e Príncipe são pontos de passagem. Existem depois outros setores
ligada à segurança, à polícia, por exemplo, a própria Polícia Trânsito, em que a Angola tem uma grande experiência. Como sabem, nós encontramos o setor da polícia bastante debilitado em São Tomé e Príncipe. Estou convencido que poderemos contar também aí com Angola, já que existe o instrumento jurídico, que é um protocolo e um acordo, para nós, enfim, cooperarmos nesse domínio. Conseguinte, será certamente objeto das próximas discussões e dos próximos contatos com as autoridades angolanas, como também, enfim, os dossiês ligados à intervenção de Sonangola em São Tomé e Príncipe, a ajuda financeira, como frisou, e novos campos que nós identificamos e que vamos tentar explorar. Quais são esses novos campos, Sr. Primeiro-Ministro? Como disse, identificamos, vamos explorar. O que importa é que se chega à conclusão, ou pelo menos à percepção, que esses campos são de benefício mútuo, e quando chegaremos a esse estado de constatação, informaremos. De uma forma geral, as relações de cooperação e relação com Angola saem mais reforçada nesta situação? Sim, mas sabe, sai mais reforçado porque há um elemento novo. Sabe que Angola, desde a independência, Angola, embora a crise econômica, embora a guerra civil, embora todos os problemas que Angola teve, Angola sempre apoiou São Tomé e Príncipe. Nós, felizmente, nunca tivemos guerra civil, oxalá que nunca aconteça, mas nós tivemos também muita instabilidade política, o que sempre dificultou, quer Angola, e eu estou convencido que qualquer país, qualquer investidor, não consegue trabalhar com um país que tem tantos governos, tantos problemas políticos, tantas crises, etc, etc. Então, eu acho que o elemento novo que nós, os santomenses, temos que potencializar é a estabilidade política. Existe um governo com maioria, não é um governo de coligação, há um chefe de governo, há uma visão clara para São Tomé e Príncipe. Eu creio que cabe a nós agora explicarmos aos nossos parceiros o que é que nós pretendemos, dar garantias de facto de estabilidade política, de boa governação, de trabalho, de seguimento dos dossiês, e a partir daí as coisas podem acontecer. E Angola é um exemplo disso. Nós encontramos bastante disponibilidade. Eu recebi ontem, hoje, investidores, homens de negócio, quer angolanos, quer estrangeiros radicados em Angola. Eu recebi uma série de cônsules honorários que foram nomeados há pouco tempo, e eu quero dizer que as pessoas estão disponíveis. Agora, nós em São Tomé e Príncipe temos que saber tirar proveito. O governo sabe o que quer. Temos que trabalhar, nós vamos preparar os dossiês e vamos dar tempo a tempo, mas eu penso que num tempo razoável, que não será muito longo, as pessoas poderão ver já os frutos dessa primeira viagem, e vamos continuar a visitar Angola e convidar os angolanos a visitar São Tomé e Príncipe. Com este balanço, fica justificada a abertura de um novo ciclo na cooperação entre São Tomé e Príncipe e Angola nesta primeira viagem oficial de trabalho desde que assumiu o cargo. O primeiro-ministro Patrício Trovoada fez-se acompanhar pelos ministros da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares Afonso Varela, das Finanças e Administração Pública Américo Ramos e dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Salvador dos Ramos. Mm.